Para mim, eu já consigo compartilhar aqui. Para mim, a tela aparece. Para vocês estão conseguindo visualizar? É uma tela do Word. Tá sim, Conseguem tá. visualizar? Sim. Apareceu para PDI. vocês? Aham, Esse é apareceu. o PDI, gente. O PDI, todo professor que recebe um aluno incluso tem que ter um PDI desse. Aqui é a data da elaboração, qual secretaria que pertence, o nome da escola, código do MEC da escola, endereço, qual etapa da escola, se tem acessibilidade física ou não, se o aluno precisa de acessibilidade física, isso é fundamental, se tem sala de recurso ou não. E aqui, ó, é quem vai elaborar esse PDI. Gente, quem elabora o PDI não é só o professor, é um grupo de pessoas que elabora. Aqui entra o diretor, o nome do diretor, o MASP do diretor, do vice-diretor estão aqui dentro. Não cumpriram o PDI, processo. O diretor é processado. A digital dele está aqui. E aí nós vamos ter os dados do estudante, ó, o nome do estudante, a deficiência informada, qual a escolaridade, quem são os profissionais que eles se encontram em tratamento, colocar o número também de contato desses profissionais, se ele faz uso de medicamento, para quê, qual que é o efeito colateral, o professor também observar isso e ver. Às vezes o aluno está entrando em crise lá por falta de medicação. Isso é fundamental. O tipo de atendimento que ele precisa. A família é entrevistada nessa anamnese aqui, coloca as considerações da família, o que a família acha, o que a família visualiza que precisa, né? O histórico da escolarização, quando que o aluno começou a estudar, aqui faz a avaliação da agressividade dele, se ele é autoagressivo, heteroagressivo, se ele tem disciplina ou não, se ele é apático. Então, a gente tem todo um compêndio aqui do PDI para a gente poder trabalhar. E aí, avalia a questão psicomotora, né? Se tem hipotonia, hipertonia, você consegue pegar no lápis direito, lateralidade, toda uma percepção. O aspecto cognitivo, se apresenta memória visual curta ou não. O aspecto pedagógico, o que é observado aqui com ele. E aí, né, se ele comunica ou não, como é que ele comunica, tudo isso aqui é escrito, ó. Isso aqui é o que o aluno precisa. E aí, a cada bimestre, o professor coloca as habilidades que ele foi trabalhar daqui, se o aluno conseguiu ou não essas habilidades. Isso aqui fica salvo, gente, na nuvem. Joga na nuvem do Google mesmo, joga na nuvem do Google, faz um e-mail para a escola do PDI, de PDI, joga na nuvem, que aí todo ano pega o link e ele é alimentado. Alimenta esse link aqui com cada professor de cada ano colocando. E aí as notas que ele alcançou, as avaliações, se ele teve suporte, muito suporte, pouco suporte, autocompreensão, pouco compreensão, para a gente poder ir avaliando esse aluno, para verificar. E aqui o relatório a cada semestre desse aluno. E é também Então, isso, importante ouvirem a equipe, né, que trabalha com esse aluno, os terapeutas, levar em consideração o relatório sim, dos terapeutas, né? isso aqui é feito a múltiplas mãos, por isso que eu falei com vocês. Não é o professor que faz isso aqui, são todas as pessoas que trabalham com esse estudante, com esse aluno que fazem aqui, ó. Quem vai vir aqui? O meu nome vem sempre aqui, ó, dentro dessa questão, quando eu faço os PDIs dos meus pacientes. Por quê? O nome deles vem sempre aqui, ó. O meu nome vem sempre aqui, porque eu também estou assinando isso aqui. Estou trabalhando com isso. Então, isso aqui é o PDI, ô Lélia. Você é obrigada a ter isso aqui na sua mão. Porque é cobrado que você ensine, mas aí você tem que ter esse aqui também da escola, né? Tem que Tá, fazer uma vinculação. A tá escola sabendo. precisa fazer essa vinculação aqui para você. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui está na legislação, tá? Tá bom, muito obrigada. Sobre Leandro, Dominique, só respondendo, só um minutinho que eu vou só responder a Dominique, tá? Para a gente não perder o fio da meada aqui com ela. Então, Dominique, o médico cobra o PDI? Pode cobrar o PDI. O psicopedagogo, também no seu relatório, pode cobrar PDI? Pode cobrar PDI. O psicólogo, né, o neuropsicólogo pode cobrar o PDI? Também pode. Então, qualquer pessoa pode cobrar o PDI, desde que tenha um laudo, né, que para fazer adaptações curriculares, a gente tem que ter o PDI. O PDI é que vai nos embasar. E aqui dentro do PDI a gente coloca.
Tem alunos que vão precisar de colocar letras grandes, letras garrafais mesmo, para que o aluno consiga entender, consiga visualizar uma questão por folha, né, nas avaliações, para que o aluno possa se concentrar com letra maior. Tudo que a gente precisar de adaptação, a gente tem que colocar aqui dentro desse PDI. É obrigatório. Alguém me chamou. Sim, fui eu. Depois você poderia deixar compartilhado no grupo esse PDI? Posso deixar também o link aqui para vocês. Esse PDI, ele não é meu. Eu coloco ele porque ele é público, domínio público, ele é de Minas Gerais. Então, todo mundo pode ter acesso. Ele é público, ele é domínio público, então eu posso colocar o link para vocês poderem acessar, sem problema. E uma pergunta, eu sou professora de educação especial, trabalho no EE. Eu posso pedir da educação da escola especial que o meu aluno frequenta 4 vezes por semana, eu posso pedir o PDI? Pode pedir o PDI. Na realidade, se eles não tiverem pronto lá, vocês têm que construir em conjunto, né? Essas reuniões, essa questão, para que vocês possam, né, trabalhar com o mesmo aluno, porque senão fica uns fazendo de um jeito o PDI, outros fazendo de outro, e outros fazendo de outros, porque não conversam entre si. Gente, o aluno é de todos, o aluno é da escola, é de todos, então todos têm que passar essa questão, né? Porque Todos têm qual a minha dúvida também, Leandro? Eu tenho uma aluna com paralisia cerebral que ela precisa de comunicação alternativa. Sim. E ela frequenta também a escola especial. Só que para mim fazer na escola, eu teria que ir na escola especial, ver como que a TO, por exemplo, ou professor, trabalha com ela, se trabalha com comunicação alternativa. Segundo a mãe disse que nunca viu. A menina não fala, e assim, eu vejo que ela precisa de comunicação alternativa. E para mim agendar um horário com essa terapeuta ocupacional é muito complicado. Nunca me dão assim a liberdade de ir lá, visitar, conversar, para a gente fazer um trabalho conjunto. Então, assim, é muito difícil, porque, de repente, eu estou aplicando para ela a comunicação alternativa de algo de um símbolo, por exemplo, que diferente daquele que a TO apresenta com o mesmo significado, entendeu? Aí eu vou confundir essa menina toda. Né? É muito complicado. Essa questão, primeira questão que a gente tem que pensar é no seguinte. Tá faltando um diálogo de todos os profissionais, né? Nessa questão. Tá faltando alguém amarrar. Uhum. Alguém tem que fazer essa amarração. Geralmente eu instruo os meus pais, né? Os pais para poder fazer essa amarração fazendo esse link entre os profissionais, porque eles que estão transitando entre os profissionais. Fica mais fácil fazer esse link com os pais. Mas tem alternativas. Primeiro, se você é da rede pública, a legislação é clara, que é obrigatório o período do módulo, né? Cumprir o módulo escolar, que é aquilo que são as tarefas que você tem que fazer para além da sala de aula, né? Preparar aulas, essas questões aí, participar de reuniões, tudo. Dentro do módulo, você tem o direito de sair também, falar assim, eu estou indo fazer visita na escola, tal, e para isso o professor eventual te cobre o lugar, que assume o seu lugar. Essa é uma questão. Gente, mas existem escolas e escolas. Tem escola que é muito organizada, tem escola que você vai sair para fazer alguma coisa, um trabalho dentro da escola ainda, eu vou colocar alguma pessoa no seu lugar. Vai diretor, vai vice-diretor, mas não deixa sem profissional. Mas tem escola que é desorganizada, gente. Então, assim, às vezes eu aponto algumas realidades que não é realidade de todo mundo. Cada um vai viver a sua realidade e vai ter que organizar, porque as realidades das escolas brasileiras variam de organização para organização. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer essas cobranças. Tá? Então, nesse obrigada. sentido, eu sugiro que
marque a agende com os pais, Já e se tentei. for o caso, pedir os pais para levarem questões. Você manda as questões para ele, para que os terapeutas mandem para vocês, seja por áudio, seja por vídeo, ou seja por descrição escrita mesmo, através de relatório, como que ele trabalha com esse aluno. Porque tem que ter, e a instrução que a gente passa, enquanto especialista, enquanto psicopedagogo, é que se há um trabalho de fonoaudiologia, esse fonoaudiólogo tem que dar um retorno para os pais. O que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo? Como é que é para trabalhar com essa criança? Como é que é para trabalhar com esse adolescente? A fala. O que que é para fazer? É para fazer método fonético da boquinha ou método fonético com visual? O que que é para trabalhar? Bom, bom. É para trabalhar com simbolismo? O que que é para fazer? Né? Então, a gente precisa desse amparo. E os profissionais têm que dar esse amparo para a gente. Seja gravando um vídeo, ó, eu faço assim, é assim que é para fazer. Desculpem, modulação comportamental. Como é que é para fazer essa modulação comportamental? Como é que é para trabalhar com esse aluno? Incidência de luz, às vezes ele tem irritação da luminosidade. Como é que eu vou fazer essa incidência de luz? Como é que eu vou trabalhar com essa incidência de luz? Tudo isso tem que ser organizado, tem que ser fechado. Ok? Uhum. Tá, ok. Obrigada, Leandro. Dominique, aí acho que ainda sua pergunta. Como não ficou claro como fazer essa adaptação curricular? Não foi isso que ficou faltando ainda responder? Foi, que na verdade o que está confundindo para mim é assim, o que eu li na lei de diretrizes e tudo mais, foi falando que o aluno deveria ter um professor especializado em educação especial e Isso. auxiliar também seria especializado em educação especial. Aqui, Isso. as poucas escolas públicas que têm esse tipo de professor, eles pegam o aluno da sala mesmo, não é no contraturno, 2 vezes por semana. Mas isso só lá em Vitória, que encerra onde eu moro, nem tem. Nem tem, nem é uma coisa, uma possibilidade de tirar meu filho da escola particular, porque vai ser pior ainda, porque nem auxiliar tem. Então, eu teria que entrar com processo. E aí, a minha pergunta será que eu entendi errado? O que a lei está dizendo é que ele precisa realmente ser esse professor, que hoje meu filho, o cognitivo dele diminuiu, até por conta de algumas medicações, mas que são necessárias por causa da agressividade, ele não está conseguindo acompanhar a turma, claramente. O professor de português passou uma matéria para ele estudar, de acordo com que que eu tinha pedido para diminuir a matéria e tudo mais, mas nem é possível, ele não está nem conseguindo entender, porque é pronome relativo. Meu filho não consegue identificar o verbo na frase. Como é que ele vai entender o pronome relativo? Você entendeu? Isso é só um exemplo. Então, assim, esse professor de educação especial, ele pegaria a criança 2 vezes por semana, tiraria da sala e vamos lá ensinar, e aí teria uma auxiliar especializada em educação especial para fazer todas as aplicações dos manejos e dos exercícios em sala, ou esse professor, ele acompanharia, porque quando você fala, me dá a impressão que esse professor acompanha o aluno em sala todos os dias, professor de educação especial. Não, você está confundindo duas vertentes. Primeiro é o professor do AEE, que é esse especialista, só que o atendimento dele é no contraturno. Então, se o aluno estuda de manhã, ele vai à tarde para fazer esse acompanhamento. Esse professor especialista do AEE, ele deveria, aí eu tenho que falar com vocês, ele deveria fazer a vinculação dos demais professores, orientação com os demais professores, como trabalhar com esse aluno. Existem escolas que funcionam, que é redondinho isso aí, que a engrenagem dá certo. Mas tem escola que é desajustada, então a gente tem que ir tentando, ajustando. Ó, o professor de apoio tem que conversar com a gente, tem que falar para a gente como que tem que dar aula para esse aluno, o que é para adaptar, como adaptar. Porque muitos professores estão perdidos. Gente, existem escolas que nem relatório passa para os professores nem sabem que tem alunos que têm necessidades especiais ali dentro. Eu só estou comentando isso porque é uma luta que eu estou tendo com a escola, estou esperando o relatório da equipe, que sim, é função dos pais exigirem esse relatório, mesmo que sejam terapeutas da rede pública. Então, eu estou esperando chegar para eu poder cobrar com mais veemência adaptações efetivas, não as que a escola acha, mas as que são necessárias para o meu filho. E, atualmente, eu acredito que esse professor de educação especial também seja necessário, assim como uma auxiliar especializada. Então, eu só queria saber isso, entender essa parte e entender para eu ter um respaldo legal, tu entende? Então, eu vou conversar também com a médica dele para colocar isso em laudo. Isso tudo, incluindo o PDI, por isso que eu te perguntei. E até eu acho que é bom para os pais também saberem, né?
Ah, eu vou Sim. correr atrás de uma defensoria pública, do Ministério Público, eu tenho que estar munida de provas do que eu estou falando. Dominique, às vezes, que eu vou falar experiências, em Minas Gerais existem experiências exitosas da rede pública de inclusão. O que tem acontecido? Tem escolas que não têm professor de apoio. Questão financeira, não dá para colocar um professor de apoio para a escola toda. E às vezes também não tem demanda para um professor de apoio para a escola toda. O que faz? Junta-se escolas próximas e coloca o professor de apoio numa escola e os alunos das escolas próximas vão também trabalhar com esse professor de apoio, educação especializada nessa escola. As escolas circunvizinhas. Tem dado apoio, tem dado efeito. Isso aqui em Minas Gerais é chamado de sala estruturada, é uma sala preparada para essa aprendizagem. Uma sala com jogos, é uma sala com internet, com computador, para fazer um trabalho diferenciado com esses alunos. E quando o profissional é bom, que aí também nós temos que entrar no quesito humano também de formação, porque não basta só ter formação, tem que ser bom e também tem que estar em constante atualização para poder trabalhar dessa forma. Quando o profissional é bom, ele vai fazer um excelente trabalho. Ele vai fazer diferenciação com esses estudantes. Ele vai fazer valer a pena. Então, assim, o professor está trabalhando conjugação verbal com os alunos, eu vou trabalhar com o meu aluno também essa questão do verbo. Mas não é conjugação, vai depender da capacidade desse estudante. Vou ensinar o que é verbo. Olha, verbo pode ser fenômeno da natureza. O que é fenômeno da natureza? Choveu, trovejou. Pode ser um estado, né? Eu estou comendo. O que eu estou fazendo agora? Comendo. Isso é o estado que eu estou comendo. Aí a gente vai procurar alternativas para o nosso estudante, né? Então, a gente vai trabalhar de acordo com o que aquele estudante precisa. A adaptação curricular é assim. Eu vou trabalhar com o que o meu estudante tem. O PDI é fundamental para me falar isso, me orientar isso. Ele não sabe verbo, então eu não vou ter que ensinar a conjugar. A aula é de conjugação verbal. O que é uma adaptação curricular? Eu vou estar trabalhando com o mesmo tema da sala, mas de acordo com o potencial do meu aluno. Eu trabalho o verbo, o meu aluno também vai trabalhar com o verbo, de acordo com o potencial dele. Eu não vou colocar ele para colorir uma árvore e falar. E era isso que estava Essa árvore. acontecendo com meu filho, ele só coloria. Então eu estava Não pagando pode, escola para isso ele é ficar errado, posição de massinha. colorir. Quando não é Exatamente. colorir, é massinha. É Exatamente. massinha, vai brincar com massinha. Fica caladinho aí, faz bonequinho, faz bichinho, e eu vou dar minha aula. Não é, isso não é adaptação curricular. Adaptação curricular eu estou trabalhando 9º ano com os alunos de matemática, funções, eu vou trabalhar com o meu aluno lá com capacidade cognitiva de 2ª série, o pensamento algébrico. O que é o pensamento algébrico? Uma estrelinha custa R$ 5. 2 estrelas vão custar quanto? 10. Isso é pensamento algébrico. Só que ao invés de colocar letra 2x, eu coloco 2 estrelas. Eu vou trabalhar o meu pensamento algébrico de acordo com o que o meu aluno faz. Isso é adaptação curricular. É pegar o tema da aula e adaptar de acordo com o que o meu aluno tem potencial. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um embasamento de qual é o potencial do meu aluno. Ele consegue X coisas, então eu vou trabalhar com as X coisas dentro do tema da aula. E aí sempre puxando, sempre tentando levantar. O hiperfoco do meu aluno é planeta. Vamos pegar dentro do espectro autista. Do meu Então, filho é Pokémon. eu estou trabalhando hoje no português com leitura e produção de texto. O meu aluno tem capacidade cognitiva, nesse momento, de pegar aquela leitura e produção de texto que estou trabalhando com a turma. Mas como é leitura e produção de texto com os alunos, eu vou trabalhar com ele o hiperfoco dele, que é planeta. Vou trabalhar com ele a leitura do planeta e a produção de texto do planeta. É trabalhar também com os hiperfocos dos alunos. Se ele tem aquela visão para aquele tema, eu vou trabalhar com aquele tema. Ele gosta de música. Então, eu vou trabalhar com ele, nesse momento, o hiperfoco da música. Essa adaptação é fundamental. Pois é. Gente, Obrigada. algumas perguntas ao longo das explanações, para a gente não tomar muito tempo, eu fui respondendo aqui, dentro do chat.
Vocês têm que salvar antes da gente fechar aí, porque depois que fecha, às vezes vocês não vão ter acesso, né? A isso aqui. Então, tem aí essa apostila do MEC, que eu mostrei para vocês o que a gente tem direito dentro Leandro, do queria até currículo. te perguntar se pode. A Dani pode editar para a gente essa aula, eu te mando a edição, a gente coloca no YouTube do Terapia de Mães, e você também pode colocar em algum local que você queira. Pode editar, não Pode? tem problema A nenhum. gente está gravando. Então, aí a Dani edita, a gente te manda, e a gente também disponibiliza lá no YouTube do Terapia de Mães. Tranquilo. O Teve chat, aluno que não entrou porque estava com problema no serviço, outras estavam dando comida, então aí já ajuda esse pessoal. Leandro, só uma coisa, eu comecei esse estudo aqui com você, essas reflexões, falando da lei de 2003, foi quando eu me situei, aí você está me falando de lei de 1990, aí agora eu estou aqui pensando comigo mesmo, para mim que não existia, não se falava de necessidades especiais antes de 2003, porque só foi em 2003 que eu comecei a pensar na educação inclusiva, porque me veio, foi falado dentro do contexto, foi obrigatório. Mas antes disso, eu estava em sala de aula e nunca tinha percebido isso. mas Sim. mas não era obrigatório. Ela veio com mais força no século XXI, ô Lélia. Não foi agora, é porque foi depois de 2002 que veio com mais força, porque até então era uma coisa. Quantos autistas? Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos. Quantos autistas passaram pelas nossas vidas e a gente nem percebeu? Quantos? Hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, a gente olha para trás e fala assim: nossa, mas aquele cara que estudou comigo, eu acho que ele tinha traços autistas. Alguém da minha família tem traços autistas? Gente, peraí, mas ninguém tem diagnóstico, porque se a gente perceber, o diagnóstico o diagnóstico, esses estudos são mais atuais. Na década de 90, na década de 80, era uma pessoa diferente. O autista era uma pessoa diferente. Era o caladão da sala, era aquele que não socializava, era aquele que tinha movimentos estereotipados, tinha um tique nervoso. A gente dava outros nomes, mas a gente nunca dava nome de autista. É novo. Então, isso aí, não que o autismo seja novo, né? O transtorno do espectro autista, os primórdios dele de 1920, quase um século que a gente tem, né? Lá com Asperger, no início. Mas o que a gente consegue observar hoje? Hoje, a globalização do ensino e as técnicas também nos fazem ter um novo olhar. Então, não é novo, mas ele foi mais, a inclusão foi mais debatida a partir do século XXI. Inclusive, houve o decênio, né, os 10 anos da educação, que foi de 2000 a 2010, os primeiros 10 anos da educação, nesse pensamento de mudança e da inclusão. Então, foi dentro dessa perspectiva aí. Tá? E então, outra coisa, Leandro, a gente está vivendo diagnóstico precoce, né, de uma campanha enorme, revolucionária aí para o diagnóstico precoce que não tinha mais, né? Sim. E por isso a gente vê aí inúmeros autistas adultos sendo diagnosticados só agora, né? Imagina isso, né? E quantos médicos estão se capacitando no Brasil para fazer o diagnóstico precoce? Porque o número de médicos especialistas no Brasil em autismo e preparados para diagnosticar são poucos, né? A gente precisa de uma revolução aí na área da saúde enorme, para que a gente tenha mais médicos preparados para atender os autistas. Nós não temos, inclusive, uma coisa que eu discuto muito no governo federal é a inclusão mesmo da matéria autismo, da disciplina autismo, nos cursos voltados para a saúde, porque a gente não tem isso no Brasil. Então, você vê que muitos médicos, você chega, o médico não é autista, eu não atendo.
Não, a autista tem dificuldade, vai jogando de um para outro, eu já vi isso acontecer demais. E é muito triste. Então, a gente tem que, no Brasil, lutar, tanto na educação quanto na saúde, para que a gente tenha bons profissionais aí e que tenham cursos nas universidades para esses profissionais da área da saúde e da educação. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai estar enxugando gelo. Nós, Exatamente. professores, nós somos muito cobrados em sala de aula, cobrados pelos pais, cobrados pela gestão, cobrados pela supervisão, mas é aqueles que têm que passar para a gente que não são cobrados também. É o momento da gente também fazer essa revolução, precisa mudar, precisamos mudar para mudar os outros. A revolução começa em nós, tá? Que Isso bom mesmo. que isso tenha ajudado. Muito Dá obrigada. licença só um minuto. Leandro, dá licença só um minutinho. Lélia, parabéns, viu? Mas voltando aqui, eu estava procurando nas minhas anotações, deixa eu só fazer uma colocação. Existe uma nota técnica do MEC de 24 de 2013 que fala exatamente sobre o que eu falei de educação específica. Ó. A matrícula do estudante com transtorno do espectro autista no ensino regular é garantir o atendimento às necessidades educacionais específicas. Eu estava tentando achar onde é que eu tinha visto esse embasamento. E não cabe o repasse das despesas, que é o que você falou. Quer dizer, além de ter a lei superior, né, que é a lei do autista, falando sobre isso, ainda tem regulamentação do MEC, né? Tem. E aí, ô Dominique, eu já dei esse curso, eu tentei não ficar repetitivo, porque esse curso, a Larissa, acho que tem gravado do PDI, que eu falo da Não, eu legislação. fiz, eu participei, Ah, mas ali você ótimo. fala de muitas leis de Minas, e eu estou falando de uma coisa nacional, e eu me lembro, super aprendi com esse curso, já debati com a escola, você acha que não? Imagina. Isso. Mas eu estou falando de leis, assim, federais e diretrizes, porque eu vi até que no chat algumas mães colocaram, mas como que eu faço? E às vezes a gente está perdida mesmo, não sabe o que fazer. A Lei 9.394 de 96 trata de professor com especialização adequada, capacitado exatamente na integração desses educandos. Então, não é qualquer professor, né? Só isso, desculpa ter atrapalhado. Não, sem problema. É isso mesmo, professor especializado. Aí, aonde que estão entrando? No atendimento educacional especializado. Aí entra em outra regularização, entra em outra questão, que as escolas têm que ter. E aí a gente vai ter que entrar em cada estado para ver qual que é a normatização do estado. Porque tem estados que colocam por quantidade de alunos. Minas Gerais colocou quantidade de alunos, por exemplo. Mesmo para escolas particulares? Nas escolas públicas. Não regulamentou para escola particular em Minas. Então, a pública colocou 3 alunos por professor especialista em sala de aula. Entende? Então, vai variar. Eu sei que tem em São Paulo uma lei correlata que coloca de 3 a 4 também. Tem outros lugares que é 1 para 1. Então, se eu tenho um aluno com a necessidade de professor de apoio, professor especialista, vai precisar de um aluno, um professor especialista e não 1 para 3, como acontece em Minas. Por isso que tem que garimpar o estado que está para poder verificar o que a legislação fala nesse sentido. E aí você está falando daquele professor que fica ali perto do aluno o tempo todo, não Isso. do AEE que fica no contraturno, né? O AEE, ele atende um compêndio também. Nossa, Leandro, mas não é muito, não? 3 para 1 professor? É difícil, Larissa, mas como eles fizeram uma normativa, passou pela Assembleia Legislativa, foi aprovado como legislação, o Judiciário dá aval. Eu concordo, mas aí já tem todo um aparato jurídico que aí tem que lutar pela prática. Aí tem que fazer uma outra luta que na prática isso funciona? Não é funcional. Sabe o que eu acho? Que essas coisas acabam passando, esses PLs, né? Foi um projeto de lei, né? Acaba passando porque as mães não acompanham, a família não acompanha e nem sabe que isso vai ser votado. Porque eu tenho certeza que se as famílias estivessem acompanhando e soubesse que isso ia ser votado dessa forma, iria ter uma dificuldade aí a mais, né? A gente pode olhar, por exemplo, o marco regulatório da saúde, né? Que foi ano passado. Aquela questão das terapias, né?
iam cobrar o imposto sobre as terapias, aí, os planos de saúde cobrar além. Então, assim, custou reverter o caso. Foi um custo para reversão. Então, assim, as leis no Brasil são feitas muito a toque de caixa e sem consultar os pares necessários. Então, quem Verdade. precisa realmente, quem vive aquela realidade, não é ouvido. O deputado que está lá representando, às vezes, não sabe da realidade de quem vive na pele, na carne, aquela necessidade que ele está, às vezes, tirando. Então, é nesse sentido. Gente, alguma dúvida? Porque sexta-feira está todo mundo já ou querendo descansar ou querendo sextar, né? Leandro, Então, a gente vai deixar você cestar. E eu queria só uma opinião, senão a Karina depois me mata. E como que chama a nenenzinha? Rafaela, A Rafaela. A Rafaela não vai deixar você voltar. Leandro, eu queria perguntar para você, depois desse curso, o que seria interessante para nós, mães, aprendermos mais? A gente viu PEI, PDI com você, a gente viu um pouquinho do módulo AT com a Karina Roigato, nós vimos agora adequação curricular. O que faltaria, a seu ver, como profissional aí da área da educação, né, para as mães, para a gente poder trabalhar melhor com os nossos filhos? O que seria importante para a gente aprender? eu acho que esse viés da integração terapêutica, eu acho que é fundamental debater sobre esse tema. Porque o que eu tenho percebido, e foi muito alvo de discussão aqui também, o aluno vai para a escola, o aluno vai para as terapias, mas não tem nenhum link, nenhuma ligação aí. A terapia não chega na escola, a escola não chega na terapia. Fica esse muro entre as questões. Então, eu acho que esse viés de interligação terapêutica é fundamental. Acho que vale um debate sobre isso, uma argumentação, porque o paciente não é meu, o filho não é só da mãe. Nosso objetivo maior é o desenvolvimento desse ser. Então, todos têm que trabalhar juntos por isso. Então, é fundamental essa questão para esse viés terapêutico. Educacional é para além, porque quando está as terapias todas interligadas com a escola interligada com a terapia, a engrenagem começa a funcionar melhor. As questões, as dificuldades começam a ser mínimas, porque um vai auxiliando o outro, ó, esse trabalho da escola não está legal, não está acontecendo, melhor trabalhar desse jeito, melhor fazer isso, e vai fluindo a terapia e vai fluindo o acadêmico. Então, acho que vale a pena um debate sobre isso aí, viu? Dá licença, eu queria fazer uma proposta, se a Larissa me permitir, porque é até para ela. Ô, Larissa, você é advogada, né? Então, eu acho que muita coisa também acontece por falta de conhecimento dos pais com relação ao direito dos filhos, com relação às leis. Existem mães que conseguem, puxa, eu vou correr atrás, eu não conheço, não consigo, mas tem outras que têm dificuldade até com a tecnologia, que elas mesmas não têm informações básicas, ou tem dificuldade intelectual, como o Leandro falou, tem outras dificuldades. Talvez também coubesse, além desse curso que o Leandro propôs. Sabe que a gente vai fazer essa assistência, essa questão de dúvidas jurídicas. Você sabe o que eu vi essa semana, Leandro? Aqui, eu sei que você está cansado, só para finalizar aqui, eu vou contar o que eu vi. Eu vi uma mãe, ela fez até live comigo. Eu vi uma mãe que recebeu os retroativos e ela foi num advogado. O advogado fez uma petição dizendo assim para ela que a procuração era para ele intermediar qualquer serviço profissional. E aí era poder requerer administrativamente ou de forma jurídica o LOAS da criança. O que aconteceu? Ele só requereu, gente. Ele só requereu, ele entrou no celular e requereu o LOAS. Aí foi deferido e a criança recebeu os retroativos. Sem ação judicial nenhuma, nem as perícias ele acompanhou dessa mulher, nada. A criança recebeu os atrasados, dava R$7.000. Ele ficou com 4.000 e a mãe levou 3.000. Então, é um absurdo, porque o dinheiro não é da mãe, o dinheiro é para a criança. Então, quando um advogado faz isso,
ele está usurpando, tirando o direito do menor. E isso daí a OAB tem que tomar providência para esses casos, porque está acontecendo demais no Brasil. A pessoa requer administrativamente e fica com metade do dinheiro que o menor deveria ganhar. Gente, é isso. E vamos ficar atentos aí aos direitos dos nossos filhos. Foi boa ideia, Dominique, boa ideia, Leandro. A gente vai marcar esse debate e a gente vai marcar essa questão jurídica para a gente responder, tá? Para responder essas dúvidas jurídicas. Gente, muito obrigado, Leandro, muito obrigada. Dominique, agradeço. Você arrasou, obrigada.